quais são efetivamente os melhores setores de ações da Bolsa para se investir agora. E eu vou te dizer como está a minha carteira hoje, tá? Basicamente, quais são os setores que eu tenho privilegiado, tá? Uma das coisas que eu prezo muito é o ensinamento do Warren Buffett. O Warren Buffett, se você não conhece, é um dos maiores investidores, é o maior investidor de todos os tempos, né? E ele ensina uma coisa muito importante, que é a gente prezar por setores de fácil entendimento. Ele até tem alguns jargões que ele diz assim: você precisa saber explicar em 2, 5 minutos qual é a sua tese de investimento em cada empresa. Você tem que entender como é que funciona aquela empresa, tem que ser simples de entender, não pode ser um monte, não, mas ela faz isso e puxa para cá e tem isenção daquilo. Não pode ter esse monte de emaranhado, tem que ser fácil de entender. Se não for fácil de entender, aquilo basicamente é muito mais imprevisível porque tem muitas condicionantes, certo? Então, como que eu faço para analisar uma ação? Basicamente, para eu analisar, o que eu preciso fazer? Olhar os resultados que a empresa vem gerando, certo? E, com base nisso, analisando o setor, o comportamento do setor, analisando o ciclo da economia, eu vou ver, poxa, faz sentido eu me expor nessa ação? Sim ou não? Se eu tenho uma empresa, ações de uma empresa que é uma empresa que atua num setor, é um negócio muito complexo, ou que depende de fatores externos, tipo FIES, educação, cotação do dólar, para exportadores, etc. e tal, esse dado que eu tenho para analisar, que são os resultados presentes, os resultados atuais da empresa e os resultados passados, eles não são válidos, eles não são confiáveis. Por quê? Isso tudo pode mudar de uma hora para outra. Pega o exemplo, por exemplo, de Petrobras. Petrobras estava quebrando 7 anos atrás, estava bombando 1 ano atrás e hoje está meio largada as traças, com o risco de daqui a alguns anos estar, quem sabe, quebrando, naquele mesmo estágio de endividamento. Então, tem que ser um negócio simples de entender, tem que ser um negócio que não depende de fatores externos, tem que ser um negócio onde eu tenha o maior nível possível de previsibilidade para eu fazer um investimento com margem de segurança, com realmente que eu possa esperar consistência de resultados saindo dali. Então, tendo isso em mente, tendo essa lógica na minha cabeça, eu tendo a ficar muito mais nos setores tipo cruzeiro e tipo lancha. E escapar dos setores tipo barco pirata. Não quer dizer que eu não posso investir, tá? Por exemplo, a ação da PetroRio é uma ação que eu falo bem, que eu mostro desde 2020 e vem se valorizando assustadoramente desde lá. O euro está com mais de 400% nessa ação aí, só no passado 84%, se não me falha a memória. Mas eu tendo a ficar mais, mas é uma situação específica, uma ação específica dentro do setor mais complexo, mas uma ação, uma empresa que estava com indicadores muito bons e tudo mais. Mas eu tendo a preferir setores mais previsíveis, principalmente para o momento atual, se a gente contextualizar aqui com o que está acontecendo na economia hoje, né? Mundial e local, muita incerteza. Inflação muito alta no mundo inteiro. Se a inflação está alta, as pessoas perdem poder de compra. Então, aquilo que depende mais do crescimento da economia, as economias não estão crescendo tanto assim. As economias estão meio empacadas, estão com taxa de juros mais altas. Então, é um cenário ruim para a economia crescer, porque as empresas acabam não crescendo por causa dessa taxa de juros mais elevada. Então hoje eu estou muito mais para o lado do cruzeiro com um pouquinho de lancha, tá? Então eu foco muito no cruzeiro, mais estabilidade, mais previsibilidade, e eu tenho um pouco de lancha também, do setor de construção civil, por exemplo, para me dar mais velocidade, certo? Então a lancha eu consigo pegar mais velocidade, só que ela chacoalha mais. O cruzeiro eu não consigo pegar tanta velocidade, mas eu estou sempre indo na direção certa. Eu não tenho desvios como eu posso ter na lancha no caso de uma tempestade, né? E a grande pergunta para você é: o quão previsível você quer que seja o seu investimento? O quão previsível você quer que seja o seu resultado? Com base nesse nível de previsibilidade, você vai escolher mais ou menos ações do tipo cruzeiro, mais ou menos ações do tipo lancha. Né? A nossa jornada de investimento é para longo prazo. Estou pensando aqui na colheita dos frutos, não estou pensando para a semana que vem, para o mês que vem. Eu vou investir por pelo menos uns 5 anos. Eu estou pensando em investir na bolsa. Né? Só que você tem que estar tranquilo no curto prazo. Você tem que estar dormindo em paz, você não pode estar com sono pesado. Você tem que estar fluindo no processo. Tem que ser um processo tranquilo. Porque não adianta você viver uma vida inteira nervoso, certo? Porque você não sabe se você vai perder dinheiro, se você não vai estar sempre agoniado. Não. A jornada tem que ser leve, senão não vale a pena. Mas você vai medir isso com base na previsibilidade que você quer. Quanto mais você gostar da previsibilidade, mais é setor do tipo cruzeiro. Quanto mais você quiser velocidade, mais você vai pesar um pouco para os setores do tipo lancha. E eu tendo a evitar esses setores do tipo barco pirata, mas se a ação estiver muito barata, era o caso da PetroRio, por exemplo, eu posso entrar e aí, poxa, deu muito resultado aí nos últimos tempos, né? Sempre tomando cuidado,
que a cotação, lá na época de 2020, o petróleo estava $20, sempre tomando cuidado que a cotação da empresa, da commodity, perdão, falando aqui agora de petróleo, minério de ferro, celulose, esteja num patamar baixo para eu topar investir em setores de commodity, que são da categorização do barco pirata, tá? E a regra é, quanto mais, foca comigo, quanto mais volatilidade você tiver, quanto menos previsibilidade você tiver, mais antiações você precisa ter. Vinícius, o que é uma antiação? Antiação é um investimento que valoriza muito quando as ações caem. Pelo menos 2 a 3 vezes mais do que a queda das ações. Então, um exemplo, se as ações estão caindo 50%, as antiações estão subindo 150%. Pelo menos, podem até estar subindo mais, né? E as antiações a gente utiliza para conseguir lucrar nas altas casas da bolsa, assim ter consistência, previsibilidade de resultado e ter um retorno muito maior do que investindo, por exemplo, somente em ações. E a regra é, quanto mais volatilidade eu tenho, ou seja, menos previsibilidade, mais antiações eu preciso ter para eu conseguir dosar bem isso. Então, se eu tenho muito cruzeiro e pouca empresa, poucas ações da empresa do tipo lancha, eu tenho que ter um certo nível de antiações. Se eu tenho metade, eu tenho que ter mais antiações, porque eu tenho bastante empresa do tipo lancha. Se eu tenho mais empresa do tipo lancha do que empresas mais previsíveis, eu tenho que ter mais antiações, e aí eu vou conseguir dosar esse meu percentual, essa minha alocação, para que eu consiga efetivamente lucrar nas ações da bolsa e não fique uma exposição muito grande, por exemplo, em ações, muito pequena em antiações, que vai fazer com que eu não consiga ter essa lucratividade nas altas da bolsa, que é o foco, é o objetivo, geralmente de quem me acompanha por aí nas redes sociais.